A agência UFRJ de Inovação, com a proposta de dar voz a especialistas, profissionais e atuantes na área, se dedica a buscar e entregar conteúdo de qualidade para manter você bem informado. Siga nossas páginas, site e mídias sociais e ajude a escrever mais essa história de sucesso. Hoje nesse vídeo estamos com Bruno Montandon Noronha de Barros, que é mestre em administração pela COPEAD e atua no NIT do Centro de Tecnologia Mineral CETEM. Meu nome é Bruno, eu trabalho no CETEM já tem uns 8 anos e eu comecei a trabalhar na inovação meio por acidente. A minha ideia era trabalhar, eu trabalhava com meu pai em Brasília na área de inovação, na área de mercado imobiliário, e aí eu resolvi vir fazer uma pós-graduação a especialização de finanças da COPEAD. E aí eu fiz um concurso para poder me manter aqui no Rio e vim. Só que aí foi 2013, né? Em 2013 o mercado imobiliário, o mercado de tudo no Brasil derreteu. E aí no final de 2014, 2013, que era para eu voltar para Brasília, meu pai falou assim: Bruno, melhor você ficar por aí por enquanto, porque aqui não está acontecendo nada e você tá empregado, tá ganhando um salário, fica por aí. E eu passei, quando eu vim para cá, eu passei em primeiro lugar no concurso. Meu trabalho no CETEM, de forma bem básica, é vender tecnologia. É fazer venda de tecnologia, é levantar projeto, principalmente com empresa. A minha ideia, minha função no CETEM é trazer uma perspectiva de mercado para um centro de pesquisa. É isso essa que é a minha missão lá dentro. É isso que eu faço lá dentro, basicamente. E eu gosto muito. Engraçado, eu nunca pensei que eu fosse fazer isso na minha vida. Minha formação, eu sou engenheiro de pesca, que eu decidi com 19 anos, assim, nada na cabeça, queria ir embora para morar na praia. E aí, cara, quando eu fui fazer isso, quando eu entrei nessa parte de inovação, eu achei o máximo, adoro. Hoje em dia é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer, e é o que eu me especializo, é o que eu estudo. E meu mestrado depois foi na COPEAD também, já foi direcionado para isso, para essa parte de inovação, com foco nesse objetivo de trazer o mercado para dentro do centro de pesquisa, para dentro do ambiente de pesquisa. Você, como profissional líder no núcleo de inovação tecnológica de uma instituição federal, conectando pesquisadores com o mercado e vice-versa, encontra algum tipo de dificuldade? Quais as principais barreiras? Dificuldade tem muita. A minha primeira dificuldade foi começar nessa área, começar na área de inovação. Eu não tinha nenhuma formação nisso quando eu comecei a trabalhar nisso. Eu tive a sorte de trabalhar com um colega na época, o Jackson Figueiredo, ele faleceu em 2015, se eu não me engano. Mas os 2, 3 primeiros anos de trabalho no CETEM, eu acompanhei o trabalho dele e era uma questão assim, a inovação era uma coisa ainda muito incipiente, era uma coisa ainda e ainda dentro de centros de pesquisa. Ela é uma coisa que ainda não está muito bem situada. Aí existe ainda muito trabalho de legitimação do núcleo de inovação tecnológica. A gente precisa provar que a gente é competente e a gente tem que mostrar para o corpo de pesquisadores, bolsistas e funcionários e administração para que a gente serve. Isso é um trabalho muito, muito complicado, muito difícil. No final do ano passado, se eu não me engano, eu acompanhei uma dissertação uma tese de doutorado de uma menina falando sobre os núcleos de inovação tecnológica, que eles se situam num tripé que é legitimação, equipe e, se não me engano, perspectiva. Perspectiva de trabalhos, né? E ali rodando dentro desse tripé para ir ganhando
ganhando respeito, ganhando legitimidade, ganhando autonomia, ganhando voz dentro do centro de pesquisa. Isso se soma ao fato de trabalhar com inovação dentro da área de mineração, que é particularmente uma área complicada. Não que não exista inovação, a área de mineração ela tem muita inovação, mas, em geral, ela é uma inovação indoor, ela é uma inovação dentro das empresas, e a gente levar isso para dentro da empresa é muito complicado, porque, em geral, empreendimentos de mineração eles têm um CAPEX, né, um Capital Expenditure, que é um investimento, basicamente o investimento de um empreendimento de mineração é altíssimo. Você precisa montar, quando você vai montar uma mina de qualquer que seja, você precisa de muito dinheiro, você tem que fazer, um trabalho extenso de busca e caracterização da área, levantamento de dados, aquilo ali, isso antes de você montar a mina. Depois que você montou a mina, você fazer aquela retirada daquele material, isso você demanda um investimento em equipamento e infraestrutura pesadíssimo. E depois, na parte da separação, que é a parte final, né, a parte da separação do material objetivo, que é a parte da metalurgia, a parte do processamento mineral, isso é caríssimo. Você tem que fazer o transporte de uma quantidade de material absurda, e isso tudo é muito caro. O fato de ser muito caro torna o empreendimento minerário muito conservador. Então, eles precisam ter muita certeza que determinado processo funciona muito bem para aquilo ali ser realmente adotado. Então, em geral, as inovações elas são de caráter, não são de caráter disruptivo, é raríssimo uma inovação disruptiva na mineração. O que acontece muito é inovação incremental de processos que já existem e vão sendo melhorados de pouquinho em pouquinho e gradativamente. Não tem nada, não tem salto. Tem aquela melhorazinha gradual e constante. Mas isso não quer dizer que não haja inovação. Toda mina ela é diferente entre si. As minas de qualquer minério, de qualquer recurso, todas elas são diferentes entre si. Então, para você adaptar o equipamento, adaptar o processo, o transporte, tudo isso demanda muita inovação em todo o processo. Mas, como eu disse, ela é um processo, geralmente um processo indoor, dentro das empresas. Você já atuou na área de educação, correto? Fale um pouco sobre essa sua experiência. A gente, dentro do NIT do CETEM, a gente dá muito curso, dá muita palestra. Eu tenho trabalhado nisso e eu tenho feito isso em outras áreas também, não só dentro do CETEM. A gente faz muito essa parte da inovação, ela é muito de comunicação também, né? Você está sempre comunicando com os outros, explicando o que é inovação, explicando os mecanismos, né? A parte de patente, tudo isso a gente trabalha bastante. Mas, especificamente na parte... eu tive uma experiência muito legal dentro da universidade, Centro Universitário Celso Lisboa. Eu fiquei 6 meses. Eu fiquei dando aula na faculdade de administração, basicamente na área eu falava muito da área de inovação, né? Porque é o que eu trabalho. Mas é muito interessante o processo deles, porque é um processo eles têm um processo muito eles incentivam, basicamente, eles incentivam o aluno a ser empreendedor. Esse aqui é o foco deles. Eles não preparam o aluno lá no Celso para trabalhar como empregado. Eles querem formar empreendedores. Então, o modelo de aula deles é um modelo muito diferente. Eles não têm aula, basicamente, tem pouquíssima aula expositiva. A gente apresenta os temas, tem tarefas e os alunos buscavam a gente para tirar as dúvidas e meio que guiar o processo de
de aprendizado. As provas também são provas basicamente de projetos. Eles criavam os projetos das empresas que eles estavam, né, imaginando, projetando e tal. E outro dia eu tive um feedback de uma aluna falando que muitos dos alunos que formaram com ela criaram empresas. Então, assim, o processo realmente funciona. Ela se formou agora acho que no ano passado, e o pessoal que fez curso com ela, muita gente abriu empresa. E, assim, eu acho que, inclusive, é uma faculdade mais barata. A sede dela fica numa área no Meier, não é uma área nobre do Rio de Janeiro, definitivamente. Não são alunos que vieram de famílias ricas nem nada, é um pessoal que trabalha para estudar. E eu achei muito bacana o resultado, assim, eu achei muito interessante mesmo, assim. Eu dei aula de administração, a parte de marketing, básico de marketing, era o primeiro semestre, então são os conceitos básicos, foi o que eu trabalhei com eles. Mas eu gostei bastante. Se eu tivesse a oportunidade de continuar fazendo, na época eu tive que parar, porque inclusive eu tive que montar, tive que parar um pouco para poder terminar de fazer minha dissertação, né? Para poder entregar, mas na época eu tive eles me perguntaram se eu gostaria de continuar trabalhando como professor de ensino à distância, mas aí eu falei que não ia conseguir, depois nem voltei, porque a gente acaba tendo tanto trabalho. Eu acabei voltando full time lá no CETEM, que eu tinha conseguido uma licença para fazer o mestrado, mas aí agora ficou muito difícil para voltar, mas enfim, eu gostei bastante, foi bem legal. E quanto à sua participação como avaliador de projetos de inovação e empreendedorismo? A gente, dentro do centro de pesquisa, quando a gente pega as tecnologias que a gente, né, as patentes, os serviços que os pesquisadores eles criam, a gente sempre tenta imaginar ou buscar como é que aquilo ali vai funcionar. O trabalho é avaliar as tecnologias e ver como é que a gente introduz isso no mercado. Uma das metodologias, e que é o que eu uso e que eu tenho feito agora também para fora do CETEM, é valoração. Eu faço avaliação da tecnologia que foi criada, no caso, em universidade, centro de pesquisa, e eu levanto o preço dessa tecnologia, o valor dela, e estipulo um preço para essa tecnologia. A gente faz isso basicamente. Você tem três metodologias básicas, né, que são a metodologia por custo, metodologia por preço de mercado e metodologia pelo benefício. A metodologia por custo é você pegar o quanto que custou aquela tecnologia, quanto que custou, e você projeta um sobrepreço, né, um overhead, e vende isso. Essa é uma metodologia mais simples. Ao mesmo tempo, é a mais fácil de ser justificada para o comprador. O segundo, a metodologia, que é o preço de mercado, você busca alguma tecnologia que tenha a ver, que tenha relação com aquela que foi criada, avalia o quanto que aquela tecnologia foi vendida no mercado, e projeta também uma coisa, um overhead, um preçozinho a mais ou a menos para aquilo, né? E pelo benefício é você pegar você projeta o quanto que aquela tecnologia renderia para um determinado empresário. Você avalia aquilo, joga aquilo, cria um fluxo de caixa, joga aquilo no fluxo de caixa e calcula e traz aquilo numa taxa de juro razoável, você traz a valor presente, e aí você determina o valor disso. Para ficar um pouco mais claro, essa que é ser um pouco mais difícil de entender, seria, por exemplo, no caso de uma mineração. Se a gente desenvolve uma metodologia que reduz o custo de processamento de um minério de ferro, que seja em 10%, você avalia o quanto que esses 10% renderiam
para o empresário, projeta aquilo num fluxo de caixa e traz a valor presente. É isso, basicamente. E aí, essa é a parte fácil, né? A parte da valoração. Quando você tem os dados, quando você está com os números, é a parte mais simples. Agora, você conseguir os dados, você conseguir dados que façam sentido, que sejam razoáveis, que você consiga provar para aquele comprador que aqueles dados são realmente importantes, essa que é a parte difícil, isso é a arte da valoração. Assim. A parte do cálculo é tranquila, não tem nada demais. Quem trabalha com finanças tira isso, faz isso com o pé nas costas, mas a parte de levantar os dados é mais chatinho. Quanto ao curso de mestrado em Administração de Empresas pela COPEAD UFRJ, agregou para a sua trajetória e posição profissional atual. Fale um pouco da sua pesquisa e do prêmio que conquistou no concurso da Firjan. Bom, o curso da COPEAD, o curso o primeiro curso que eu fiz de finanças foi excelente, mas o curso do mestrado da COPEAD é fenomenal. A minha turma, eu dei muita sorte porque a minha turma foi fantástica, assim. O corpo de professores da COPEAD é fantástico também. Não tem nenhuma crítica, nada. O pessoal é dedicado, gosta do que está fazendo, é um pessoal bom de serviço, bom de trabalho. A metodologia da COPEAD é muito interessante, a gente tem um curso inteiro em inglês, então as provas são em inglês, a matéria, a exposição de aula é em inglês, quando você vai discutir em sala de aula é em inglês. Para quê? Por que isso? Porque eles querem trazer gente de fora para acompanhar o curso. E isso enriquece muito o curso. A minha turma tinha 1/3 do pessoal era de estrangeiro. E eu tenho contato com esse pessoal até hoje. Eu mantenho contato com gente da Rússia, com gente da Alemanha, com americanos, com o pessoal dos Estados Unidos. Tem colegas que continuaram aqui. Tem um camarada, um amigo meu da Bielorrússia que mora aqui em Copacabana, aqui do lado. A gente, nossa, essa experiência e a experiência deles para dentro do curso foi espetacular. Espetacular. O curso da COPEAD, o meu curso, eu não tenho nada do que reclamar. Foi genial. E é muito interessante também porque é um curso puxado. No começo do curso, eu fiquei bem preocupado, porque eu achava que, cara, eu achei que eu não fosse dar conta. Eu falei, pô, e a minha turma era muito boa, um pessoal muito inteligente. Eu olhava e falava, eu era o segundo, não era o mais velho, mas assim, e era uma molecada muito boa de serviço, muito boa. Eu falava, cara, eu preciso dar o sangue aqui, porque esse pessoal vai passar por cima. E aí eu apanhei pra caramba. Nossa senhora, nossa, muita surra. Mas foi muito bom. Aprendi muito, muito, muito mesmo, muito mesmo. Foi tudo que eu faço agora hoje em dia que tem a ver com o mercado, que tem a ver com tudo, tudo eu agrego, tudo traz, eu consigo trazer alguma coisa da COPEAD. Toda hora eu vou lá catar alguma coisa no material de aula que eu recebi e podia aplicar esse negócio do professor tal e trago e olho e aplico e é muito, muito bacana. Foi muito, muito, muito bom, muito enriquecedor, muito bacana. Sobre a minha dissertação. Bom, a minha dissertação foi uma metodologia para avaliação de projeto baseado no ativo intangível que aquele projeto gera. Porque esse projeto ele nasceu de uma disciplina que a gente faz, que é pessoal que ela chama projetos multiculturais, que é basicamente uma consultoria de 2 semanas que a gente dá em empresas reais. A gente vai nas empresas e os caras falam, olha, a gente
tem esse problema, resolve esse problema para a gente. E a gente criou uma solução para a empresa, para Andrade Gutierrez, que era uma metodologia para eles conseguirem classificar os projetos de melhoria de gestão que eles tinham. Eu não sei esse ano, mas até o final do ano passado, a gente entregou isso no começo de 2018, esse projeto. A gente entregou, se eu não me engano, foi em fevereiro, março de 2018. No fim de 2019, eu consultei o pessoal do Andrade Gutierrez, eles ainda estavam usando a metodologia. E eu achei, bom, eu achei a ideia que a gente teve foi muito bacana. A gente pegou uma metodologia do BNDES, que foi desenvolvida em 2006, e adaptou. Por quê? Porque os projetos de melhoria de gestão, eles não geram retorno financeiro imediato e facilmente distinguível do resto do retorno financeiro da empresa. Então, a gente tinha que desenvolver um sistema que não dependesse de retorno financeiro, que é o que eu trabalho. Quando eu faço uma valoração de tecnologia, eu vou exatamente em cima do retorno financeiro. Só que o retorno financeiro somente, ele é muito bidimensional. Você não sabe se aquele projeto realmente trouxe melhoria, um aprendizado. Você não sabe se aquele projeto trouxe reputação para a empresa. Você não sabe se aquele projeto trouxe melhoria na capacidade de inovação. Você não sabe se você tem uma porção de coisa que os projetos geram quando eles estão sendo desenvolvidos, que uma valoração simplesmente ela não capta. E isso me incomodava. E aí eu falei, pô, eu vou pegar isso que a gente fez aqui na Andrade Gutierrez e vou avaliar a aplicação disso dentro dos projetos que a gente desenvolve dentro do CETEM. Foi o que eu fiz. E aí, no final, eu apliquei a metodologia da Andrade, que a gente desenvolveu para a Andrade Gutierrez, exatamente igual no CETEM. E, no final, a minha dissertação foi uma avaliação crítica com uma proposta para uma adaptação, né, para uma aplicação dessa metodologia para centros de pesquisa públicos. Basicamente, foi isso que eu fiz. A gente entregou em 2019, a gente entregou as dissertações no começo de 2019, né? E aí, no meio de 2019, eu recebi a comunicação da Firjan que eles estavam avaliando projetos de mestrado. E aí eu falei, olha, vamos lá, né? Eles tinham dois temas. Era um tema de melhoria de condições do trabalho e o outro era inovação nas empresas. Eu fiquei, aí eu dei entrada, né? Coloquei meu projeto para ser avaliado e ele ficou em segundo lugar. O interessante foi que a pessoa que ficou em primeiro lugar na minha categoria, que é a Luciana, foi minha colega da COPEAD também, e da mesma orientadora, a professora Elaine Tavares. Ela orientou o primeiro e o segundo lugares, o primeiro e o segundo lugar do concurso da Firjan de 2019. Na sua opinião, o acompanhamento das mudanças do comportamento acelerada, né, pela Covid evidencia a urgência de transformação digital por parte dos negócios e projetos de inovação? Nossa, mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. Os processos econômicos, os processos de inovação. Eu estudo muito a parte de... Eu gosto muito do tema de gestão de conhecimento. E esse tema de gestão de conhecimento, a gente observa muita coisa relacionada com comunicação, teste e interação. Na quarentena, antes da pandemia, as pessoas tinham muita dificuldade, né, de interagir com gente que, por exemplo, estava fora da própria cidade, gente fora da própria empresa. A gente tem visto agora
conferência, simpósio, reunião. Cara, gente do Brasil inteiro participando o tempo inteiro. Isso para gestão de conhecimento, isso para circulação do conhecimento é fantástico. Você simplificou, você tirou o estigma de distância dessa troca e gente de lugares, empresas e background, né, dos mais diversos estão interagindo. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Para a inovação, isso é fantástico. Para a gestão do conhecimento, isso é fantástico. Eu acho que mudou tudo. Tá tudo diferente. A gente vai ter que se adaptar com esse mundo agora de troca e de interação de uma forma muito mais intensa do que a gente vinha fazendo. Isso para a parte inclusive da parte de educação que eu estava conversando do pessoal da Celso Lisboa. Cara, você consegue o que antes as pessoas faziam em sala de aula, agora as pessoas fazem de casa e cara, eu acho que é uma coisa que simplesmente era um processo que já estava sendo encaminhado e simplesmente acelerou de forma absurda. Deixe para a gente as últimas considerações quanto à prática da PI e TT por meio dos NITs. Bom, esse é o meu arroz com feijão, né? Transferência de tecnologia é o que eu penso todo dia. E a gente, todo dia a gente revê o conceito com relação a isso, porque é uma atividade difícil. No Brasil, a gente tem um problema seríssimo, que é uma carga tributária absurda em cima do empresário, que acaba que tem que fazer inovação, mas acaba fazendo inovação no que é mais fácil, que é contabilidade. O cara, em vez de contratar um cientista ou uma equipe de produção, de design para gerar um novo produto, ele tem que investir em contador. As equipes de contador, de contabilidade nas empresas no Brasil, elas são gigantescas, porque o cara tem que estar o tempo inteiro prestando atenção na nova regra fiscal, na isenção fiscal que está aqui, na parte trabalhista que está ali. É assustador essa questão, essa complicação para o empresário de trabalhar com a parte contábil. Ela mata, eu acho que ela mata a inovação. Por quê? Porque a inovação, em geral, ela é uma busca de novos clientes, novos produtos, e a inovação ela é arriscada. Toda inovação ela tem risco. Então, você investe muito para receber um retorno que pode ser bom, pode não ser, e na média é aquele retorno razoável. Na parte da contabilidade, você investiu, você reduz custo. É óbvio e é lógico que o cara, se eu fosse empresário, eu não investi em inovação, eu investi em contabilidade. Eu investi em reduzir meu custo, eu reduzi a minha mordida de imposto. Não tem como. A gente fica disputando, a gente quer ter transferência de tecnologia, fica tendo que disputar com imposto de renda, com a Receita Federal. Não, é completamente é uma luta díspara. Você não vai ter a atenção do empresário, a mesma atenção do empresário para a parte de inovação que ele daria para a parte da receita. É óbvio. Então, assim, a transferência de tecnologia, ela é um trabalho árduo, ela é um trabalho contínuo,
você está o tempo inteiro correndo atrás de entender o mercado, trazer... A gente que trabalha em centro de pesquisa, a gente tem que trazer essa noção de mercado para dentro do centro de pesquisa, para os pesquisadores entenderem o que está sendo demandado, e, ao mesmo tempo, tem que adaptar o que está sendo produzido, e a gente tem que bolar técnicas e métodos para que isso funcione da forma mais suave possível. É um trabalho... um trabalho de Sísifo esse negócio, cara. Você rola a pedra para cima e deu uma relaxada, a pedra rola toda para baixo de novo. É brabo, mas eu gosto. É difícil, mas eu gosto. Pessoal, agradecemos mais uma vez a participação de todos vocês aqui na audiência desse vídeo. Agradecemos o Bruno também pela disponibilidade e que possamos conversar em outras oportunidades, não é mesmo? O assunto não faltará. Bom, o meu e-mail é bbarros@ctem.gov.br. Se alguém quiser entrar em contato, quiser discutir alguma coisa. Eu acho que eu vou deixar uma mensagem para o pessoal que está estudando hoje, estudante. Eu acho que é uma mensagem que a gente trabalha, a gente tem muito bolsista no CETEM e a gente vê muito o pessoal entrando no mercado de trabalho agora e cara, que dureza. É uma coisa cruel. O mercado hoje em dia tá impressionante, assim. Esse pessoal que trabalha com inovação, que trabalha com tecnologia, com desenvolvimento tecnológico, é um pessoal que eu vejo, e é esse pessoal que eu gostaria, para esse pessoal que principalmente eu gostaria de me dirigir. Gente, entenda uma coisa: não existe mais concurso, não existe mais trabalho, não existe mais emprego, não existe mais nada desse tipo de coisa segura. Tem que empreender, tem que ir atrás, tem que embolar coisa nova, tem que desenvolver, tem que criar. E aproveita o que vocês estão fazendo agora, quem está na faculdade, aproveita esse tempo agora para pensar nisso da melhor forma possível. Desenvolve a tua capacidade para ser o mais desejável possível pelo mercado. Não ache que você vai fazer um concurso que vai resolver tua vida. Não vai. Basicamente é isso. Abraço a todos. Siga nossas redes sociais.